Panini acabou de concluir Superman Ano 1 em 3 edições, do genial Frank Miller e do gigante John Romita Jr. Olha só, Danielzinho, 2 monstros, 2 colossos da nona arte juntos. É. Contudo, o resultado não é dos melhores, cara. Não, claro, esses 2 nomes sempre me criam muita expectativa, e acredito que você também, porque são gigantes mesmo, a gente adora o trabalho deles assim. Só que Superman Ano 1 fica aquém a praticamente tudo que eles fizeram, cara. Sim, concordo. A gente vai comentar bastante essa edição e, como o título desse vídeo diz, tentar responder ou lançar à luz essa questão aí, o que aconteceu com Frank Miller, né? Claro, a gente não tem uma resposta concreta para isso, mas é só para manter a discussão em jogo aqui, e a gente conta com vocês também nos comentários para ajudar a gente a elucidar essa questão aí. Danielzinho, eu acho que essa aqui vai ser uma das análises mais difíceis que a gente já fez aqui no canal, porque é complicado você falar mal do Frank Miller, mesmo que seja esse Frank Miller contemporâneo. Né? Um cara que é celebrado, um cara que mudou o jogo da nona arte, que fez obras espetaculares. É muito difícil você chegar e criticá-lo, mas como você bem disse, o que aconteceu com o Frank Miller? Como é que o cara que fez o Cavaleiro das Trevas 1 chega neste resultado? E eu acredito que sejam 2 motivações. Uma motivação ideológica e uma motivação que é a maturação dele enquanto artista. Mas antes de falar um pouquinho sobre ele em si, vamos falar sobre a obra? Superman Ano 1 faz parte da iniciativa Black Label da DC, que é a ideia aí de fazer quadrinhos com os personagens da DC sem tanta amarra cronológica, com um viés bem autoral, deixar os caras livres para criar mesmo, numa proposta meio parecida com a Vertigo também, de fazer quadrinhos mais adultos e tal, né? A primeira edição que foi lançada aqui no Brasil foi aquele Batman amaldiçoado. O que é muito bacana, viu, cara? Até comentei num vídeo que eu fiz com o Bruno, que a gente indicou vários quadrinhos, foi acima das minhas expectativas esse daí. Então, eu achei legalzinho também, a Brazzarello e o Libermejo. Na sequência, a Panini publicou o Superman Ano 1, como a gente falou, do Frank Miller e do John Romita. Tem saído também aquele Snyder do Capullo, o Batman Último Cavaleiro da Terra, aquele Harleen também faz parte do Black Label. E tem toda uma linha de publicação programada aí, né, cara? Claro, o que mais me chamou a atenção no anúncio lá fora foi o Superman Ano 1. Porque você fala, pô, Frank Miller, bicho, ele fez o Batman Ano 1, sabe? Que é uma obra-prima. Ele inventou a ideia de Ano 1. Exatamente. Ainda que ele não respeita muito aqui a ideia de Ano 1, mas ele começa aí o erro, né? Começa aí. Aí você fala, puta, Superman Ano 1 do Frank Miller, com o John Romita. Os 2 já tinham trabalhado juntos no Demolidor. Obra também sensacional, legal pra caramba, de origem aí do Homem Sem Medo, né, cara? Então você tem tudo isso envolvido, claro que a expectativa vai lá pras alturas, né, cara? Mesmo o Frank Miller ter demonstrado aí nos últimos tempos vários deslizes aí que a gente vai comentar no segundo momento desse vídeo, né? Então eu comecei a ler, falei, puta, legal, 3 edições, maneiro. Inclusive vou deixar meu agradecimento aqui pra Comic Boom, foi onde eu peguei as edições, eles mandaram rapidinho lá pra casa pra gente gravar o programa aqui. Comecei a ler assim, com muita expectativa, apesar de tudo. E bicho, é uma decepção atrás da outra, página a página, né? E a origem desse projeto, Ale, como um todo, é muito interessante, né? O Frank Miller declarou que no Batman 1, ele tinha muito espaço vazio ali para completar a origem do personagem, que tinha sido mostrada em poucos quadros na origem original, sabe, na oficial. Então ele tinha muita coisa com a trabalhar. E no Superman é o oposto. Essa origem já foi mostrada à exaustão várias vezes. Então ele, em vez de completar esse espaço vazio, ele tinha que descobrir pontos chaves para o Superman se transformar naquilo que ele é. E ele até fala que o Batman é um personagem muito fácil de resumir. O Superman é muito mais complexo. Então ele tinha que encontrar maneiras diferentes, histórias diferentes para recontar essa origem aí. E ele até tenta. Ele faz isso com a coisa da Marinha, ele faz isso com a coisa da Atlântida, só que fica tudo meio esquisito, né? Pra quem não tá inteirado, esse Superman aqui, ele é o mesmo Superman que aparece no Cavaleiro das Trevas, nesse micro-universo que o Frank Miller criou. É o Millerverse, né? Tem até uma terra dentro do universo DC e todas as suas terras, tem uma terra, Terra 31 é do Millerverse, né? O que ele faz? Ele lança o Cavaleiro das Trevas em 86, na sequência ele lança o Batman 1, e ele fala, ó, o meu mesmo Batman, é o Batman daqui, a origem dele, ele envelheceu e virou isso daí. Aí ele cria então o Millerverse, e a partir de então todas as suas obras da DC fazem parte desse cenário aí, né, cara? Então esse Superman tenta explicar como é que o Superman que a gente conhece, com todos os valores que nós conhecemos, se tornou aquele capacho do governo. A gente já vai fazer análise sobre isso posteriormente. Mas falando sobre a edição em si, primeiro, eu acho que a arte, ela tá aquém do que o John Romita Jr. costuma entregar. Também. Eu me surpreendi
com a qualidade da arte aqui. É. Chega a ser ruim? Não chega a ser ruim. Mas quando você pensa em John Romita Jr., você pensa em um estrondo. Indo um pouco pro passado do John Romita Jr., você lembra do Demolidor dele com a Innocent, que também era um negócio espetacular. O próprio Demolidor que ele fez com o Frank Miller, também um desenhista assim excepcional. Os X-Men dele. Ele é fantástico, tanto é que teve um programa aí anterior à CCXP que a gente até falou, e eu falo que ele é um dos caras kibianos, assim, sabe? Na questão das páginas explosivas, da anatomia exagerada. Eu acho ele sensacional e tem alguns momentos, assim, geniais na carreira dele, cara. E aí, nos últimos tempos também, ele tem ficado um pouco acomodado. Por exemplo... Desde que ele foi pra DC, eu diria, viu, cara? Lá no Kick-Ass, ele começa fazendo um trabalho bem legal, só que aí começa a ficar um pouco mais chutado. E na DC, depois ele começa a fazer o Superman lá nos 952, depois ele faz algumas coisas do Batman, e é tudo meio aquém do potencial que a gente sabe que ele tem, assim, né? Aí chega no Superman Ano 1 que você fala, puta, ele tá se reunindo com o Frank Miller, quem sabe ele não arregaça mesmo, né? E fica aquela sensação de... ok. Genérico. Também não é favorecido nem um pouco pela arte final do Danny Meek e nem pelas cores do Alex Sinclair, que são absolutamente qualquer nota, né? E aí o que deveria salvar realmente a edição para torná-la magnífica é o texto do Miller. E vamos ser sinceros, em alguns momentos você vê umas intervenções do texto que são muito boas. Quando tem os pensamentos do Superman, algumas coisas assim, são bem legais. Mas de modo geral, Danielzinho, a história, eu só consigo categorizar ela como sendo bizarra. É bizarra, é uma sucessão de acontecimentos mal ajambrados pra caramba. A coisa do pensamento, do balão de pensamento e de narração que o Frank Miller usava magistralmente nas suas obras no começo de carreira, aqui fica uma bagunça. Apesar de ter momentos legais, assim, um ou outro, é uma bagunça de narração, bicho. E a proposta é Superman Ano 1. Você pensa, bom, ele vai fazer uma coisa parecida com o Batman Ano 1, que é realmente contar o primeiro ano de história dele ali, né? Como foi a minissérie do John Byrne, Man of Steel. Exatamente. Não, já começa explosão de Krypton, os pais dele colocando ele no foguete, todas aquelas coisas você já sabe. Sim. Vai chegar Smallville, Superman criança e tal. E vai contar um puta trecho da vida dele. É muito mais que um ano, né? Já começa a cair por terra aí a proposta. A ideia de né? Ano 1. Aí o primeiro número se centra muito na relação dele com os colegas de escola. O Frank Miller bate muito na questão do bullying. Na segunda edição tem muito falando sobre a fase dele como cadete militar. E você nota a necessidade do Frank Miller de explicar aquele Superman lá do Batman Cavaleiro das Trevas como tendo um background militar. Essa é a única explicação que ele teve. E é muito ruim isso, cara. Nós temos dois problemas aqui. O Frank Miller, ele não consegue criar um diálogo. Quando eu falo diálogo, é os personagens mesmo falando, um diálogo crível para personagens juvenis. Ele não consegue, cara. A primeira edição falha miseravelmente. Eu citei o Kick-Ass, e o Mark Miller lá no Kick-Ass, ele faz cenas de escola assim sensacionais. Muito do charme do Kick-Ass é por conta do dia a dia ali da molecada, né, cara? Aqui o Mark Miller e o Brian Bendis, eles estabeleceram novos patamares de diálogo nos quadrinhos recentemente, os últimos 10 anos aí. O quadrinho mudou muito por conta desses caras, a maneira como os personagens dialogam. E aí fica muito ruim você pegar um cara de uma geração antiga, que é o Frank Miller, tentando fazer diálogos juvenis, cara. Fica muito esquisito, muito falso, né? Falso, extremamente falso. O desenvolvimento de Superman Ano 1 foi curioso, assim, porque foi meio que o método Marvel. Isso é dito pelo John Romita em várias entrevistas aí. O Frank Miller, ele teve as ideias, ele entregava pro Romita 3 páginas do que seria a história, e o John Romita tinha que desenvolver então 64 páginas aí de cada uma delas. Depois de feito todas essas artes, esses desenhos, o Frank Miller veio com os balões, a narração e tudo mais. Então foi literalmente método Marvel. Literalmente método Marvel. O John Romita adorou, falou que teve muitas possibilidades, ele pôde ser inventivo e o caramba, não parece isso, mas ele adorou ter feito isso, e o Miller deu bastante possibilidade ali pra ele. Tanto é que não é roteiro Frank Miller e desenho John Romita, é tipo criação dos dois, assim. O crédito da edição é roteiro e desenho juntos, assim, sabe? Porque parece que o Frank Miller também deu pitaco e tal na arte, nos sketches e tal. Então é uma coisa bem orgânica. Aí na hora de, sei lá, ele pega lá, ele vê a edição pronta, o Frank Miller, e tem que colocar esses diálogos. Ali, me parece que ele não pensa muito pra fazer, sabe? Ele só coloca umas coisas por colocar, assim, pra ser meio massa velho, pra ser impactante, e acaba não aprofundando nada dos personagens, sabe, cara? E aí depois dessa primeira edição aí do Bully e tal, que ele não consegue conversar mesmo com os seus leitores,
tem a coisa da Marinha, que eu acho interessante. Eu acho um viés interessante pro Superman, cara. E até tem uma das únicas coisas que eu gostei muito da edição, claro, é uma homenagem ao Jack Kirby que tem, porque tem um capitão lá que é o Jacob Kurtzberg. E aí, como tem Jack Kirby, eu acabo ficando feliz, né? É muito, a gente falar. Mas essa ideia dele aprendendo ali, né, nos seus anos iniciais de formação e tal, aprendendo o que é ser ele vira um SEAL, né? Que é tipo a força-tarefa operacional fodona da Marinha, assim, né? Ele aprendendo e tal, os limites de matar ou não matar, todas essas coisas aí, até é interessante, sabe? Eu acho interessante. Mas depois ele vai para o fundo do mar, vai para Atlântida, tem um relacionamento muito mal desenvolvido com uma princesa Atlante lá, né? Vê as consequências do que aconteceu na Atlântida, porque a cidade é destruída lá por conta de um submarino nuclear que cai e tudo. Aí ele vê as consequências da corrida armamentista e das forças bélicas atuando, né, e destruindo uma civilização lá que estava passiva, estava na dela. Então isso mexe um pouco com a cabeça dele. E aí essa confusão, sai de Smallville, vai para o treinamento da Marinha e depois vai para Atlântida, sem muita ligação uma coisa com a outra, sempre com esse texto totalmente mal ajambrado e colocado ao acaso. Inclusive ali, o primeiro momento em que ele aparece com a roupa do Superman, que deveria ser uma coisa muito impactante no número 2 também, se dilui no meio de toda essa confusão. Pouco importa. É um splash page que você vira a página e deveria ter um baita do impacto, porque é o Superman surgindo. Zero impacto. Depois de tudo isso, na terceira edição, aí agora correndo o risco, né, de dar spoiler, se você não leu, leia por conta e risco aí as 3 edições, a gente vai dar uns spoilers porque realmente a ideia é se aprofundar um pouco na discussão do Frank Miller aqui. Na terceira edição, ele finalmente faz o link do Millerverso e apresenta o Batman, apresenta a Mulher Maravilha e coloca o Superman Metrópolis com o Lois Lane, muito mais próximo aí do que Planeta Diário, com tudo que a gente... muito mais próximo do que a gente conhece e tal. É realmente o Batman lá do começo, do ano 1 dele. É realmente o Superman que vai virar o Superman antagonista dele no Cavaleiro das Trevas. É tudo isso. Só que mal feito pra cacete. De novo, tudo muito mal feito, tudo apressado pra danar, sem nenhum brilho, sem nenhum vigor de nenhuma das partes envolvidas. Digo mais, com uma caracterização dos personagens, principalmente do Batman e desse Superman que a gente já tá acompanhando, mas com uma caracterização completamente inapropriada, cara, que desfaz o que ele tinha criado anteriormente. E agora a gente vai ter que entrar nesse meandro, Danielzinho. Bom, já que estamos falando sobre essa ligação do Cavaleiro das Trevas, vamos falar um pouquinho sobre a carreira do Frank Miller, o início dele. Vamos voltar no tempo para tentar entender mesmo. Cronologicamente é mais fácil de perceber, né? Fala-se muito sobre o Demolidor dele, que é o momento que realmente catapultou ele, mas ele surge antes disso. Ele é um genérico do Neil Adams, Danielzinho. Eu trouxe essa edição aqui, ó, dele fazendo Homem-Aranha, lá na Abril. O Neil Adams era o grande herói dele, foi o cara que colocou ele no mercado. O Frank Miller ajudou muito ele. Ajudou muito ele como mentor e como realmente indicação mesmo de trazer o Frank Miller. E no começo, quando você olha essas histórias aqui, basicamente era isso. Era um clone mal feito do Neil Adams. Com o tempo, ele foi desenvolvendo com extremo vigor a narrativa dele, o traço dele, o Demolidor dele. Ao longo daquelas 3 edições capa dura que a Panini publicou a fase completa, você vai vendo o quanto ele cresce. Não, é impressionante. É uma das carreiras assim mais absurdas que tem no mundo dos quadrinhos, né, cara? Ele se desenvolve não só como desenhista, se desenvolve como um roteirista muitíssimo bem, e vira em um curto espaço de tempo um dos melhores autores de quadrinho assim, já vistos daquela época, né? E conforme ele vai se desenvolvendo, ele vai levando a indústria nas costas, porque ele vai mudando o jogo. Cada nova edição que ele ia produzindo, os caras em volta vão olhando e falam assim, caraca, olha o que esse cara tá fazendo. E ele vai elevando a patamares jamais vistos. E acho que a palavra-chave para esse momento aí é quando ele vira um autor. E um autor que passa a não ter que se submeter tanto às amarras da Marvel, às amarras do mainstream, assim, sabe? Claro, tem sempre editoração, nesse começo todo do Demolidor tem o Jim Shooter por trás e tal, mas ele começa a ter uma voz muito particular e vendável. Então ele angaria poder nessa parada, né? Ele começa a poder ser um autor, se destacar, sabe? E aí ele faz o Cavaleiro das Trevas. Eu até trouxe, a gente sempre mostra os da Panini, e para fazer uma diferença aqui, eu trouxe o primeira vez que saiu aqui, pela Abril. Ele faz o Cavaleiro das Trevas, edição de luxo, e ele introduz algo aqui, Danielzinho, que até então você só via em, sei lá, em álbuns europeus. Ele introduz no mercado americano um grau de maturidade, cara. Tá bom, até existia nos quadrinhos underground, com o Will Eisner já tinha feito, o Robert Crumb já tinha feito tal, mas ele traz ao quadrinho mainstream algo pra Marvel e pra DC
Quadrinho de super-herói que era inédito. Como o Alan Moore, que também lança o Watchmen em 86 no mesmo ano, eles conseguem fazer arte, obras de arte, dentro de um mercadão, de uma indústria mesmo, mainstream norte-americana de quadrinho ali, né, cara? E aqui no Cavaleiro das Trevas tem uma coisa que confronta diretamente o que ele fez no século XXI, que é o viés ideológico. O Frank Miller ele sempre foi um autor de centro-direita. Até aí tudo bem. Ele tinha algo a dizer nessa época. O principal vilão do Cavaleiro das Trevas não é o Coringa, não é o líder da gangue dos mutantes, é o sistema. Personificado aqui pela pessoa do Ronald Reagan, presidente na época, tanto que o Reagan aparece na história. O Reagan ele acaba tendo 4 mandatos, se eu não me engano, na sequência, não tem um negócio assim, ele fica muito tempo como presidente dos Estados Unidos, né? Exatamente. O que o Frank Miller quer mostrar é que existem, na verdade, 2 Estados Unidos, existem 2 Américas. Uma é aquela América que você vê na Estátua da Liberdade. Traga-me os seus desafortunados, traga-me as massas, nós vamos acolher. É o sonho americano. E o outro Estados Unidos é aquele Estados Unidos completamente maluco, que baleou Martin Luther King, que baleou John Kennedy, que baleou Robert Kennedy. Então tem os Estados Unidos que está na luz e os Estados Unidos que está nas trevas. Essas 2 vertentes são simbolizadas pelo Batman e pelo Superman. Essa é a simbologia. Porque, gente, luz e trevas, Batman e Superman, essa imagem aqui, ó, de a luz e as trevas do Batman e do Superman, não existia antes do Frank Miller fazer isso. O que essa dualidade hoje em dia é muito, muito falado disso, né? Muito tá falado. Nos filmes, tá nos desenhos, tá pra tudo quanto é lado, luz e trevas, Superman e Batman, contraponto. Essa dualidade, quem bolou e escancarou foi o Frank Miller. Antes dele era isso, cara. Somos todos amiguinhos. Tudo bem, o Frank Miller até pegou uma extensão do que o Dennis O'Neil e o Neil Adams fizeram com o Batman, e ele levou além. Ele pegou essa extensão, não tô negando. Mas a dualidade, com essa força que ela tem, ela surge nesse momento. E ela surge para criar o contraponto de um sistema que ele estava enxergando como falido, cara. Um sistema que veio de Guerra do Vietnã, que veio de caso Watergate, que veio de uma série de problemas que ele, enquanto criador, fala assim, eu preciso endereçar essas questões. E aí ele vai criar uma verdadeira obra-prima que se encerra com o embate político simbolizado pelo Batman e pelo Superman. E o Batman fala aquela frase para o Superman emblemática: você deu a eles o poder que tinha que ser nosso. Então você tirou do povo e entregou para as pessoas que estão por trás do sistema o poder. Isso é muito forte, Danzinho. É muito forte. Por isso que isso se dilui nesse momento em que no Superman, ano 1, você precisa criar um background para explicar aquele personagem. Se dilui. E esses comentários políticos que ele colocam é reflexo de uma época, é importante pra caramba e traz toda uma substância completamente diferente pro quadrinho ali, porque o pessoal tava esperando. E não à toa, todo esse lançamento, esse Oba-Oba 86, começa a trazer um público mais adulto. Público que não comercializava quadrinho, não era leitor de quadrinho, vem pros quadrinhos e tem toda essa responsabilidade atribuída ao Frank Miller, ao Alan Moore, de elevar o gênero e tal, expandir todos os limites e mudar realmente o jogo, como o Ale falou lá no começo, né, cara? Os comentários políticos, a situação da época que o Frank Miller vive vai ecoar em praticamente todos os seus trabalhos a partir daí, né, cara? Perfeitamente. Esse viés ideológico vai aparecer em Martha Wash, vai aparecer em Batman ano 1, em 300, vai aparecer em diversos momentos ao longo da carreira dele nos final dos anos 80, anos 90 e iniciozinho dos anos 2000. Trouxe aqui também o Batman 1 da Panini, a gente até vai ler uma frase aqui já. Sai um ano depois do Cavaleiro das Trevas, né? E aí estabelece aquele Millerverse que eu falei. O 300, a primeira vez saiu pela Editora Abril, nessa versão esquisitaça, né, transformado em formato americano. Mas o 300 tem também bastante viés político dessa visão de centro-direita que o Miller tinha. Na virada dos anos 2000, tem o ataque do 11 de setembro. E isso mexe a cabeça do Frank Miller, galera. Sim, realmente causa um trauma nele ali, né, cara? Ele tinha mudado, ele morava em Hell's Kitchen, em Nova York, ele tá muito próximo ao ataque às Torres Gêmeas. Amigo dele estava envolvido, ele ouviu tudo aquilo realmente mexeu com ele. E nesse período ele estava desenvolvendo o Cavaleiro das Trevas 2. A gente não falou que na década anterior ele fez um monte de coisa interessante, tipo Sin City, uma das suas obras máximas, né? Que era praticamente a antítese do super-herói, assim, né, cara? Ele realmente querendo fazer e mostrar pra DC, ele já estava muito descontente, ele queria mostrar pra Marvel, pra DC, que ele não precisava deles de jeito nenhum, tanto é que ele lança pela Dark Horse e faz um quadrinho com uma arte completamente distinta,
fita, preto e branco. Ele começa a estilizar a arte dele, ele vai estilizando cada vez mais. O traço dele vai evoluindo muito, né? Esse lance autoral que eu falei que surge ali no Demolidor vai ficando cada vez mais exacerbado. Ele vai tendo uma voz muito mais pungente e um traço muito mais pungente, que acompanha essa excentricidade que a cabeça dele vai virando, né, cara? E o Sin City faz parte dessa transição. E aí em 2001 ele tá desenvolvendo o Cavaleiro das Trevas 2, o que é, tipo, puta, uma hecatombe, né? Ele tá voltando pra DC, 15 ele anos vai depois. fazer e tal. E tem esse momento muito delicado aí da história, que é o 11 de setembro, e tudo isso influencia pra ele lançar o Cavaleiro das Trevas 2, que também, né, tem um monte de detratores aí. Eu acabo não sendo um deles, porque você tem que ver o que o Frank Miller estava passando naquela época e tentar entender um pouquinho. Tem um artigo sensacional no site Raio Laser, do Márcio Júnior, que ele fala bastante sobre... realmente um ensaio ali sobre a trajetória do Frank Miller e principalmente sobre a trilogia Cavaleiro das Trevas, né, cara? É importante você não ler só a obra, mas entender o contexto em que ela foi publicada. Com certeza, o contexto faz toda a diferença. Vamos lembrar que o Frank Miller, com o Cavaleiro das Trevas 1, ele veio desconstruindo, a ideia era desconstruir o conceito do super-herói. E ele uma grande crítica, né, ao super-herói. Uma grande crítica, assim como o Watchmen. E ele, após o Cavaleiro das Trevas 1, ele começou a se desconstruir também enquanto artista. Sim. Então ele foi estilizando o traço, já no 300 já está bem estilizado, ele eleva isso às alturas, no Sin City, que nem você bem falou. Então quando você chega no Cavaleiro das Trevas 2, ele está fazendo a sua carta para a indústria e falando assim... Tá vendo aquilo que eu ajudei a criar, que foi os anos 90? Foi Era a Image. A Image, a exacerbação do conceito de super-herói. Eu quero desconstruí-lo da forma correta agora. Por isso que o Cavaleiro das Trevas 2 é uma obra extremamente cínica. Cínica, é uma tiração de sarro total. É ele falando assim, DC Comics, me dá o dinheiro todo aí que vocês vão me dar, porque, porra, deve ter rolado um contrato ali violento pra ele voltar, e eu vou tirar sarro de vocês, vou tirar sarro do personagem de vocês, e vou tirar sarro dos leitores. É muito corajoso. E aí tem esses detratores aí que vêm, eu não gostei das cores, eu não gostei de tal da história, mas tem que entender o momento que o Frank Miller vivia e esse fuck you que ele mostrou, deu pra todo mundo. E falando em termos de momento, o Ataque das Duas Torres acontece exatamente no meio da produção. A história dele estava seguindo um direcionamento e no meio do caminho ele muda, diametralmente oposto ao que ele estava fazendo. Aí realmente fica alguns buracos de roteiro, fica alguns problemas, mas ele não tá nem aí. Ele quer passar uma mensagem. Então, se no Cavaleiro das Trevas 1 a gente vê essa questão do sistema que o Batman derruba, no Cavaleiro 2 é uma obra muito mais maniqueísta. Você tem a presença do Lex Luthor por trás, você precisa de um inimigo em comum, porque era isso que ele estava vivenciando. Era exatamente isso que ele estava vivenciando. Mas mesmo assim, Ale, eu acho, por exemplo, Cavaleiro das Trevas 2, primeiro, tem o autor Frank Miller ali em todas as páginas. Enquanto autor mesmo, né? Autor. Concordo. O artista querendo e fazendo tudo aquilo de maneira proposital. E tem também o Frank Miller pensando, tentando absorver tudo aquilo que aconteceu. Claro, ele coloca muito pra fora, aquilo dói muito nele, ele escancara ali, só que ele tenta entender. E ele coloca discussões dentro da própria visão dele, ele coloca contrapontos, ele coloca personagens diametralmente opostos da visão dele ali, tipo o Arqueiro, tipo o Questão, e ele traz isso pro jogo. Às vezes de uma maneira meio jogada, assim, meio qualquer nota, mas ele tenta fazer um debate ali, sabe? Sim. Ele tenta entender a situação. Mas realmente é um ponto de virada ali. E eu acho que é ali que ele começa a recrudescer o discurso e tal de ódio aos muçulmanos, né, cara? Sim, sim. Tem uma islamofobia ali muito forte, né? Na verdade, o próprio 300 que a gente já citou já é uma metáfora para isso. Né? A maneira como os persas são descritos aqui, a invasão que está tendo, já funciona como uma metáfora a isso. Mas ela é exacerbada posterior ao 11 de setembro. E aí, a carreira do Miller teve um hiato, né, Denezinho? Ele fica um período aí meio sem fazer nada, meio no ostracismo e tal. Quando ele retorna de uma maneira extremamente polêmica. No blog dele, ele dá declarações gravíssimas, cara. Gravíssimas, que você fala, como é que o cara que escreveu Batman 1, que fala esta frase aqui, que eu vou ler pra vocês, que é o momento que o Batman vai falar com a riqueza de Gotham. Senhoras e senhores, vocês comerão bem. Comer a riqueza de Gotham, seu espírito. O banquete acabou. De hoje em diante, nenhum de vocês estará a salvo. Como é que um cara que faz uma crítica ao sistema desta maneira pega o movimento Occupy Wall Street e fala aquele monte de abobrinha que ele falou? Nossa senhora, falou que era um bando, né, de estupradores, de delinquentes, não sei o quê. E assim, muito
amalucadas, né? Muito... Amalucadas, Danielzinho, amalucada. Coisa que ele passou a falar dos muçulmanos, dos islâmicos, como se todos eles fossem da Al-Qaeda. E aí, realmente, ele partiu de um centro-direita, que ele teve a carreira dele inteira dele, e foi para uma extrema-direita, mas da extrema mesmo, a pior extrema-direita que você possa imaginar. E isso daí se reflete nesta obra. Aí que tá, ele perpetua esse discurso, esse momento da vida dele com Holy Terror, né, com cara? Holy Terror. Então, o que era, tipo, conversa de blog, declaração dele, sei lá o que, você pensa, um velho meio gaga, ele tá ficando louco. Ele não, ele como artista, ainda com seu traço totalmente autoral, em plena capacidade mental e artística, ele faz Holy Terror, cara. Que é odioso, né, Lê? É um trabalho odioso, Danielzinho, e é ruim pra gente. Imagina lá nos Estados Unidos, em que você pega os árabes, os descendentes de árabes, sofrendo tudo o que eles sofreram por causa do ataque em 2001, a cessão de direitos que eles perderam, cara, o preconceito. Então Frank Miller, com essa obra, ele mostra que ele é um dos caras que endossava isso. Total. Não, esses caras têm que ser expulsos daqui, esses caras têm que ser torturados, esses caras têm que ser mortos. É uma coisa maluca, como se realmente todo mundo fosse terrorista. Tanto é que isso era pra ser um projeto do Batman, pra DC Comics. Alguém com muito bom senso na DC falou, não dá, você tá maluco, Frank Miller, não vamos lançar. E aí ele lança, troca, né, os nomes dos personagens e tal, dá uma mudada aqui a colar e lança pela Legendary, né? Então, o que nós temos é um Frank Miller de início de carreira, em que as aspirações políticas dele eram refletidas e muito bem refletidas na obra, e as aspirações políticas dele continuam sendo refletidas no século XXI, mas de uma maneira distorcida. Por quê? Porque a mente dele ficou maluca. Hoje em dia ele se retrata desses momentos. Teve muito tempo para pensar o que isso ocasionou a carreira dele, a resposta negativa do público. Então não sei dizer se a cabeça dele mudou de fato, todo mundo tem direito de se arrepender, é óbvio, ou se ele pensou que isso não era positivo para ele e se retratou. Mas o fato é que continuam aparecendo esses viés malucos nas obras contemporâneas dele, que foram Batman e Robin, que ele fez com Jim Lee, que nunca acabou, o Cavaleiro das Trevas 3 e o Superman Ano 1. Esse Batman e Robin aqui, o Batman é extremamente bizarro, Daniel. É bizarro, e vai ficando cada vez mais bizarro, cara. Cara, eu me arrisco a dizer que isso aqui nunca terminou, porque em algum momento, isso é só opinião minha, tá, gente? Mas se eu fosse o Jim Lee, essa imagem que o Jim Lee tem perante os fãs dele e essa importância que ele tem dentro da DC Comics enquanto instituição, se eu fosse ele, eu também teria jogado a toalha. Então eu me arrisco a dizer que isso nunca foi pra frente, porque a história começou a ficar tão maluca que o Jim Lee falou assim, olha, não dá. Melhor não dá. Melhor não. E esse Batman aqui é exatamente o Batman que aparece no Superman, cara. Aqui. É um Batman estúpido, é um Batman que tá longe daquele Batman estratégico do Cavaleiro das Trevas e do Ano 1 tal. Ele é um personagem muito amalucado, cara. E tem a confusão aí dos comentários políticos que a gente falou que tá em todas as obras dele. Aqui no Cavaleiro das Trevas 3 tem o lance de ser no futuro do Cavaleiro das Trevas 1, né? É um pouco depois, né? Do 1 e do 2, né? Mas tem comentários ao Trump, tem umas coisas assim, meio que criticando, porque às vezes ele critica, às vezes ele não critica. Tá meio difícil de entender o Frank Miller hoje em dia. Eu li as entrevistas dele, vi as palestras dele na CCXP, pra entender um pouco. Por exemplo, aí tem uns acenos críticos à administração Trump. Eu sei que agora, naquele gibi que ele fez com o Rafael Grampá, que não foi lançado no Brasil ainda não li, tem também uma coisa do Trump sendo aliado do Coringa e do Darkseid, fazendo parte de um grande plano e tal, sendo um vilão ali. Então, teoricamente, ele critica a gestão. Critica. Só que aí aqui, na terceira edição do Superman Ano 1, tem outro aceno, mas assim, é um negócio que se piscar você perde, que é pró-Trump também, sabe? Tem um quadro no Planeta Diário escrito Homem mordeu o cachorro e a TV culpou o Trump. Como se o presidente fosse culpado de tudo que acontece no país. De tudo. Todas as mazelas que acontecem nos Estados Unidos é culpa do Trump. De qualquer maneira, não parece uma coisa pró-Trump, assim, um aceno. Então, meio esquisito, né? Meio esquisito que é o Frank Miller, quais são os pensamentos políticos dele. Outra coisa que agrava o lance da carreira é o esvaziamento dele como autor. Que é o que a gente vinha falando. Então, possivelmente, acho que a última obra realmente de autor dele, pra bem ou pra mal, foi essa. Então, eu acho. Aí depois vem, por exemplo, o Cavaleiro das Trevas 3. Ele lançou a ideia,
meio que ele acampa o projeto, leva o nome ali, claro que isso trouxe, né, muitos leitores e tal, acho que foi por isso, foi uma jogada de marketing da DC acima de qualquer coisa. Mas o roteiro todo é desenvolvido pelo Azzarello. O desenho do Kubert, do Andy Kubert. Frank Miller mesmo só tem o nome ali. E o universo que ele criou. E ele faz aqueles quadrinhozinhos pequenininhos que vinham encartados nas revistas, tal, né? Que são bem porcariazinha, bem, sabe, não quer dizer nada aquilo, bem, né? Bem qualquer nota mesmo, né, cara? Então tem um esvaziamento autoral. Um cara que tem uma visão tão única e mostrou isso de várias maneiras durante toda a sua carreira, chega em Cavaleiro das Trevas 3 e não é uma obra execrável, não é uma bosta, mas assim, não arranha os pés das grandes obras do Frank Miller. Aí chega agora no Superman Ano 1, que ele faz com o Romita, que ele faz dessa maneira método Marvel, também nada contra, né? Pô, o Stan Lee fez isso a vida inteira e lançou muita coisa interessante. Mas você percebe que, tipo, ele tá fazendo meio que por fazer. Nesse artigo que você citou, Danielzinho, o autor, ele fala do Frank Miller como se ele fosse um commodity. Isso. E eu achei essa colocação brilhante, cara. Você tira o fator autoral e ele vira um commodity da indústria de quadrinho, a qual ele criticou durante muito tempo. E é isso, é só um nome que traz leitor, que traz vendas avassaladoras. E o nome dele está em evidência. Vai sair uma série dele agora, escrita por ele pela Netflix. Cursed. E que ele recria a lenda do Rei Arthur. Você vê que o nome Frank Miller voltou a brilhar, né? Voltou a ter impacto na indústria. Porque você fala Frank Miller, é só ver o que aconteceu na CXP, né? Sim, sim. Meu Deus do céu, é uma força criativa muito grande. Mas eu acho que a gente meio que esmiuçou mesmo por que ele se transformou nesse autor, nesse momento que não entrega o que promete. Tem mais um aspecto, Danielzinho, que eu acho interessante. Quando você está ingressando na indústria, você é um autor jovem, você fala a linguagem das gerações, você entra com muito vigor. E conforme esse tempo vai passando, você vai perdendo um pouco o diálogo, vai perdendo um pouco o contato. A não ser quando os autores são brilhantes e tal, e tem, sei lá, palavras imortais e que falam com todos os públicos. Isso acontece, mas é raro. Mas os autores brilhantes mesmo, os caras que promovem as melhores obras deles quando eles são mais velhos, são caras que se valem da experiência. Sim. Por exemplo, Will Eisner e Joe Kubert. O Will Eisner, eu amo o spirit dele, mas será que com 70 anos, quando ele está criando aquelas graphic novels maravilhosas, será que ele teria feito um bom trabalho criando um super-herói? Voltando a fazer Spirit ano 1, né? Ou será que o Joe Kubert, que fez também na DC, na fase final dele, fez aquelas graphic novels espetaculares, será que ele teria feito um bom trabalho se ele tivesse retomado o Tarzan e fazendo super-herói? Aquilo que ele fez a carreira inteira? Ou será que aconteceria com esses caras a mesma coisa que aconteceu com o Chris Claremont hoje, com o John Byrne hoje, que é uma sombra do que eles foram? Eu acho que as grandes obras, quando você vê autores mais velhos criando grandes obras, no cinema, por exemplo, Clint Eastwood, que fez as melhores obras dele com 70, 80 anos, já imaginou se nessa época, em vez de fazer Os Imperdoáveis, ele estivesse fazendo Dirty Harry? Ainda, né? Não, cara, não. Verdade. Então Frank Miller, ele tá, nesse momento da carreira dele, em que ele deveria ser um autor mais velho, ele está tentando recriar algo que ele fez na juventude e que ele revolucionou. Ele não vai revolucionar de novo, ele só vai ser uma sombra mal feita. Aí que tá, a minha conclusão, totalmente pessoal, é que ele jogou a toalha ali. Tipo, DC, ó, assina os contratos aí, me paga a bolada, põe meu nome no que vocês quiserem, vende bastante e falou, valeu, eu vou fazer o que eu quiser aqui. E teve realmente esse esvaziamento do autoral. Ele não se reinventou, ele não quis reinventar. Era um cara com tanto potencial, Perfeito. que mudou tantas coisas nessa mídia, que desencanou. E ele é relativamente novo, né, cara? Ele tá 60 anos, 61 anos. Ele podia continuar, podia amadurecer, podia, sei lá, mostrar, podia fazer uma leitura crítica dos próprios trabalhos dele, sabe? Agora, se realmente ele tenha mudado a cabeça. Mas não, tá nessa, fazendo essas obras aí totalmente morna. Pois é, Danielzinho. Então esse vídeo aí, ele não traz soluções. Não. Ele oferece alguns caminhos e algumas das nossas respostas, que não são respostas absolutas, mas a gente acredita que por meio da sangria que a gente fez da carreira do Frank Miller, a gente consiga explicar como é que esse autor, que é um dos mais celebrados da história, um dos mais importantes de todos os tempos, tem produzido obras aquém ao seu potencial. E não entendo errado, assim, a gente é muito fã dele, sabe? E ele fez coisas absolutamente maravilhosas. Não à toa, sei lá, a cada 3 programas de Pipoca a gente cita Frank Miller de algum jeito, sabe, cara? Ele é fundamental pra nós como os leitores, é fundamental pra mídia e é um dos maiores nomes, assim, indubitavelmente. Esse programa é mais no sentido da preocupação mesmo, pra entender onde vai, sabe? Porque, pô, seria fantástico ver trabalhos maduros, decentes e bem feitos com a mesma energia que ele tinha na década de 80, cara. Pois é. Seria isso. E é isso aí, galera.
que vocês acharam desse programa? O mais importante é elencar a discussão e ver o que vocês estão pensando. Então deixa aí nos comentários, vamos trocar uma ideia. O que vocês acham do Frank Miller 2020? A gente acha isso. As 3 edições estão disponíveis aí. A primeira já está meio que virando raridade, porque foi num momento ali do começo da pandemia, tem em poucos lugares. Então se você tivesse interesse, for um completista aí da obra do Frank Miller e ficou curioso, né? Procura o volume 1 e se achar pega. Todas elas custam R$19,90 e a terceira chegou às bancas muito recentemente. E aí vocês participam aqui nos comentários e tirem as suas próprias conclusões também. É isso aí. Tchau, até a próxima.